Começa agora o Movecast, o podcast feito pela MovePay, com atualidades, dicas, curiosidades e informações práticas que movimentam sua vida. No oferecimento MovePay, inclusão social e harmonia financeira. Este é o terceiro e último de uma série de 3 episódios sobre consumo consciente. O tema é tão importante que tem sido debatido cada vez mais em fóruns internacionais por líderes políticos, empresários e ambientalistas. Esses últimos cada vez mais alarmados com a seriedade do assunto. Por isso, dividimos o tema em 3 partes: hábitos de alimentação, moda e uso de recursos naturais, que é o tema de hoje. No primeiro episódio, conversamos com a Érica Monteiro, que mostrou, entre outras coisas, como é importante a criação de novos hábitos na hora de consumir alimento. No segundo episódio, nós conversamos com Laireli Rocha. Ela é consultora de imagem e tem formação em moda, e mostrou pra gente que a maneira, a frequência e a forma como compramos e descartamos nossas roupas tem tudo a ver com sustentabilidade. Os episódios estão imperdíveis. Vale a pena você ouvir cada minuto. Nossa convidada de hoje é Simone Serafim. Ela é professora de ensino fundamental, pedagoga formada pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, e pós-graduada em psicopedagogia pela Universidade Cândido Mendes. Além de outras formações acadêmicas, a Simone tem um enorme interesse em áreas de sustentabilidade e preservação da Mata Atlântica, o que levou ela a fazer diversos cursos universitários nesse segmento, além de se tornar uma militante na região onde mora, bem ao lado da Reserva Biológica de Poço das Antas, uma das maiores do Brasil, na região norte do estado do Rio de Janeiro. Na nossa conversa de hoje, vamos falar do consumo de recursos naturais. Como está o nosso consumo de água, do gás de cozinha, energia elétrica, petróleo, papel e outros recursos. O que está sendo feito e o que pode melhorar. Da redação da MovePay, eu sou Luiz Azevedo e está no ar o Movecast, Vida em Movimento, o podcast de conteúdo prático para o seu dia a dia. Pela nossa saúde física e financeira e pelo bem de nosso planeta, o tema deste episódio é: como se tornar um consumidor consciente dos recursos naturais. Olá, Simone. Primeiramente, muito obrigado por aceitar nosso convite e colaborar, mesmo em meio a tanta correria aí no Rio de Janeiro. Agradeço o convite para a participação do Movecast e vamos dar prosseguimento às questões sobre os recursos naturais do nosso planeta. Simone, nos outros 2 Movecasts, nós falamos sobre esse tema e focamos bastante no assunto do consumo responsável na alimentação e também na moda. Neste terceiro episódio e último da série, que eu vou fazer com você, vamos falar sobre como utilizamos nossos recursos naturais. Na minha opinião, está no topo dessa lista a maneira que gastamos água. O que você diria, Simone, para uma pessoa que quer ser um consumidor consciente quando o assunto é água? Então, sobre a água, existem milhares de coisas que nós podemos falar. A principal é que ela não é um recurso infinito e que atualmente, com os constantes desmatamentos que nós estamos vendo, essa água vai cada vez mais se tornar escassa. Como podemos economizar água no dia a dia? Uma forma de nós aproveitarmos essa água nas nossas residências é canalizando a água da chuva para reservatórios e utilizar essa água da chuva em descargas, em mangueiras de jardim, até para lavar roupa mesmo, né? Canalizar para a máquina de lavar roupa. E numa construção de uma casa também pode ser feita uma parte hidráulica para águas de reuso. O que é isso? Toda aquela água que a gente usa que seria desperdiçada e iria para o esgoto, águas ainda em condição de ser reutilizada, podem ser colocadas num reservatório específico para que seja
reutilizada, como, por exemplo, a água da pia da cozinha, a água da máquina de lavar, a água do tanque, a água do chuveiro, ser canalizado para um lugar e essa água, claro que com tratamento e filtros, né, construídos especificamente para isso, essa água vai ser reutilizada também em mangueira de jardim, em descarga da própria casa, que são formas de reutilizar essa água chamada água cinza. A água é nossa fonte de vida, né, Simone? Uma coisa que eu aprendi ainda criança e que nunca mais esqueci é que um ser humano pode viver mais de um mês sem comida. O nosso corpo tem recursos naturais para encontrar energia, mas uma pessoa não consegue viver mais de uma semana sem água. Desidratada, ela morre em cerca de 7 dias. O que você falou no início, que a água é um estoque finito, torna ainda mais urgente o fato de termos a consciência de que precisamos cuidar desse estoque. Simone, você falou de coisas que podemos fazer para economizar água. Eu peço a você que diga agora como está a gestão pública, como é que os políticos tratam a questão da água potável. Hoje em dia, eu diria que está sendo cometido um crime aqui no país nos últimos 3 anos. Nós tivemos a liberação de 1.257 agrotóxicos. Desses agrotóxicos, 522 possuem ingredientes ativos, sendo que desses, 53 são banidos ou sequer tiveram registro em outros países do mundo. Em outras palavras, estão oficializando o nosso envenenamento através do uso de agrotóxico em lavouras. E o que isso acarreta não só com relação a doenças à população do país. Quando você pulveriza um agrotóxico numa lavoura, ele não fica exclusivamente na planta, ele vai para o solo. E quando chove, essa água leva esse agrotóxico que ficou em cima do solo para dentro do solo e que atinge os nossos lençóis freáticos, que são reservatórios de água. Esses lençóis freáticos abastecem rios, abastecem lagoas e são desaguados também no mar. Todo esse agrotóxico é levado para esses locais, contaminando animais marinhos, seres humanos, extinguindo vidas de maneira geral, trazendo doenças também. Imagina um lugar, uma população que more próximo a um grande produtor de soja, por exemplo, onde uma quantidade absurda de agrotóxicos é utilizada, e essa população tem aquele riozinho ali que, se Deus quiser, ainda tem algum peixe que sobrevive ali. Essa população ou utiliza essa água para consumo, utiliza esse peixe para alimento, e ela vai estar levando esse veneno para dentro do corpo e para sua casa. Essa contaminação só vai aumentar a ponto de chegar a extinguir a vida nesses locais. Todos nós, sem exceção, sentimos no bolso o alto custo da energia elétrica. Tivemos no ano passado, né, Simone, uma das maiores crises hídricas dos últimos 30 anos. E os governos tiveram que recorrer às termoelétricas para evitar um apagão. Só que essas empresas vão mandar a conta, e diga-se de passagem, a conta é altíssima para as distribuidoras nos próximos anos, que por sua vez vão repassar a conta para nós, usuários. Simone, que outros recursos nós já temos disponíveis para gerar energia elétrica? Quando nós falamos em recursos hídricos, nós não podemos esquecer que a energia elétrica gerada no país hoje, ela provém das usinas hidrelétricas, a partir da água. E quando a gente fala de formas alternativas de energia para substituir a utilização da água, nós temos a energia solar e a energia eólica. Porém, hoje é um investimento alto para as residências e acessível a poucas pessoas. Um ponto que eu acho que deve ser comentado é o tempo de validade das placas de energia solar. Eu tenho informação que cada placa dura 10 anos, e na minha opinião é um tempo muito pequeno, se considerar estudos já feitos de quanto tempo esse investimento se paga. Hoje se diz
que quando você investe em energia solar na sua casa, esse investimento feito, ele é pago, ele é reembolsado, entre aspas, pela utilização para quem o instalou em cerca de 5 anos. Então eu teria mais 5 anos para usufruir desse sistema, entre aspas, sem custos. Mas se essa placa só dura 10 anos e eu tenho um tempo de 5 anos para que ela se pague, eu poderia dizer que a cada 5 anos eu teria que estar fazendo um novo investimento para recompra de placas de energia solar. Então seria necessário desenvolvimento de pesquisas e elaboração de equipamentos para que essas placas tivessem uma durabilidade maior. Bem, tecnologia existe, mas é inviável para as empresas, pelo que você está explicando. Isso só reforça, então, a enorme necessidade de termos consciência e evitar, a todo custo, o desperdício de energia. Como sugestão de economia de energia, eu posso citar a utilização de lâmpadas de LED e vidros nas casas onde seja possível a claridade natural entrar nos ambientes. Simone, você tinha me falado na pré-produção do podcast que existem pessoas, que você chama até de heróis, buscando alternativas para gerar energia elétrica. Fala um pouco mais sobre isso aqui com a gente. Hoje já é possível produzir energia elétrica através do biogás. Já existe aqui no Brasil alguns heróis do biogás. Entre eles eu posso citar o Anélio Tomazoni, que é do Rio Grande do Sul, que criou diversos equipamentos, inclusive geradores, que são mantidos pelos dejetos de suínos da propriedade. Ele cria suínos, em escala industrial, e os equipamentos de energia elétrica e de funcionamento dessa granja de suínos é todo, entre aspas, alimentado pela energia do biogás produzido no próprio local. O Anélio Tomazoni, inclusive, ele foi criador de algumas legislações, Ele auxiliou a criar legislações existentes para o funcionamento de equipamentos que não existiam até então. A partir do momento que ele criou, que foi tentar levar esses equipamentos para conexão na rede já formal, houve a necessidade de criar legislação específica para o assunto e ele foi um dos pioneiros e precursores nessa criação. Nós temos também a possibilidade de criar o biogás através da vinhaça, que é um produto residual da destilação da cana. Existe também a possibilidade de geração de biogás com a biometanização de resíduos sólidos urbanos. Aqui no Rio de Janeiro existe a estação de transbordo de lixo do Caju. Já existe uma planta de metanização com um processo de digestão, biodigestão no caso, anaeróbica dos resíduos sólidos urbanos para a criação do biogás. Essas novas tecnologias ajudariam também a produzir, por exemplo, o gás de cozinha? É possível também, nas residências, a geração do biogás através de dejetos de aves, através da criação de peixes, através até mesmo de resíduos de alimentos. E você pode gerar não só energia, como gás de cozinha para consumo. Eu não posso esquecer de falar que a compostagem também, através dela, é possível gerar o biogás. Em Volta Redonda, no Rio de Janeiro, existe um projeto chamado Doutor Catador, que ele atualmente é abrigado no Clube dos Funcionários da CSN, e o Roberto Guião, que é o idealizador do projeto, ele fez doutorado na Alemanha e, através de uma parceria com o Clube dos Funcionários, ele desenvolve o projeto dele lá. Ele criou um sistema que utiliza a biodigestão, a compostagem para gerar
biogás, onde ele demonstra para quem vai visitar o projeto, né, uma boca de gás acesa com o gás gerado a partir dessa compostagem, da biodigestão. É possível fazer aquecimento de água através da compostagem. O produto final também disso tudo é a compostagem, é o adubo que é usado nas hortas do local, para a produção de alimentos também. Bom, então aqui nosso sincero agradecimento ao Dr. Roberto Guião pela bela iniciativa, que ele inspire outras pessoas a fazer o mesmo, esperamos, né? Até porque, só para lembrar, gente, o gás que usamos na cozinha também é um recurso natural esgotável, é retirado da mesma forma que o petróleo é retirado. O petróleo é um recurso finito e desses exemplos que eu dei, é possível a gente conseguir gás, combustível, para minimizar os impactos que a vida está sendo levada para a destruição do nosso planeta. Eu soube, Simone, que o óleo de cozinha usado também pode servir como insumo para substituir a exploração de petróleo. Você pode falar um pouco mais sobre isso? Uma forma de substituir o uso do petróleo é incentivar a reciclagem de óleo, transformar óleo de cozinha, doação voluntária ou venda em empresas especializadas, transformar esse óleo em biodiesel. Legalmente não poderia ser vendido, deveria ser doação voluntária. Mas vamos ver, a partir de agora, com a aprovação da Política Nacional de Resíduos Sólidos, que desdobramentos vão acontecer a partir de então dessa regulamentação dessa lei. Eu vou fazer agora o intervalo e volto já já com a Simone. Segura aí. A MovePay é a novidade do mercado que já nasceu com um ideal: movimentar a inclusão social e financeira de quem mais precisa. Desenvolvemos soluções simples e seguras e 100% digitais. Nossos clientes desejam mais por menos. Por isso, entregamos o que é essencial: preço baixo, alta qualidade e acesso a serviços financeiros que facilitam o dia a dia. Mais agilidade e menos burocracia. Novas formas de pagamento com tecnologia na palma da sua mão. Movimentamos soluções pensadas para melhorar o seu dia a dia. Baixe o app Meu Move na Google Play e na Apple Store. E comece hoje mesmo uma nova experiência financeira. MovePay. Tudo para fazer você feliz. Papel. É um recurso cada vez mais escasso, grande responsável pela destruição de florestas para a extração da matéria-prima que é a celulose. Simone, como está a nossa relação com o papel? E que soluções viáveis estão sendo propostas para diminuir o uso de papel? Sobre o papel, eu não posso deixar de falar com relação à reciclagem. Hoje, não adianta uma empresa produtora de papel plantar árvores para retirar celulose e para produzir mais papel. Eu acredito que as empresas têm que ser responsáveis por tudo que elas produzem, institucionalizando a política de logística reversa, independente da empresa que seja. No caso de papéis, essas empresas que produzem o papel, vendem esse papel, podem promover para as pessoas que compram esse papel algum crédito pela compra ou algum programa de reciclagem, solicitando novamente esse papel já utilizado para que esse papel não vá parar no aterro sanitário, porque querendo ou não, o papel teve um custo de produção e na hora que você coloca o papel no lixo para ser enterrado, você está enterrando dinheiro. Então, esse papel retornar para a indústria e diminuir o impacto ambiental, sendo reciclado, sendo transformado novamente em papel,
impactam o meio ambiente de uma forma imensa, porque não vão ser necessários o plantio de árvore para nova produção de papel. Sem contar que para que uma árvore utilizada para essa produção de papel, que geralmente eu acredito que seja o eucalipto, até ela chegar no ponto de corte, demora alguns anos. E para que isso ocorra, com certeza outras árvores estão sendo retiradas de outros lugares. Simone, agora eu quero entrar no assunto que é problema, a questão das embalagens descartáveis. Elas estão entre os maiores vilões da sustentabilidade, né? Afinal, tudo mesmo vem numa embalagem descartável. Para onde vai tanto lixo, Simone? E como devemos fazer para amenizar esse problema? As embalagens descartáveis são realmente um grande problema. Grande parte das embalagens produzidas hoje em dia são de uso único. Por exemplo, você compra uma garrafa de suco plástica, ela pega e vai para o lixo. Você compra uma garrafinha de água, ela vai para o lixo, ela é uso único. Como minimizar esse problema? Na minha opinião, deve ser incentivado pesquisas e uso de bioplásticos. Hoje eu conheço pelo menos uma empresa que produz bioplástico a partir da mandioca. Produz sacos plásticos compostáveis e inclusive existem algumas empresas de compostagem aqui no Rio de Janeiro e fora do Rio também que utilizam os sacos plásticos na coleta domiciliar dos resíduos orgânicos para compostagem e esse saco é colocado junto com a compostagem, né, com os resíduos orgânicos para ser compostado em compostagem termofílica e voltar como adubo para essas pessoas e produção de hortas, né, de alimentos a partir do adubo produzido. Uma forma da gente minimizar o problema desse uso de plásticos é tentar comprar mais coisas naturais, coisas que nós possamos descascar mais e desembalar menos. Hoje eu observo que você vai no hortifruti, você vai comprar, por exemplo, uma bandeja de vagens. Aqui na cidade tem aquelas vagens francesas que elas vêm numa embalagem, um pratinho de isopor, embalado com filme plástico e você paga aquilo tudo, chega em casa, você tira a sua vagem e joga aquilo tudo no lixo. De fato, essas bandejas de isopor estão virando uma praga, da mesma forma que são uma praga as sacolas de supermercado. Aqui em casa, por exemplo, eu separo o isopor dessas embalagens junto com os outros recicláveis, mas me disseram que o isopor não é reciclável. O que você me diz sobre isso? O isopor é reciclável, porém ele não é reciclado devido ao alto volume e ao baixo custo de compra. Você, para conseguir 1 tonelada de isopor é um volume imenso e o preço para compra é um preço mínimo. E com o vidro, Simone, ocorre a mesma coisa? Aqui na cidade eu cheguei a fazer uma pesquisa com relação ao vidro. Existe aqui uma empresa que compra materiais recicláveis e eu descobri que essa empresa estava mandando os plásticos, os vidros que ela recebe para o aterro sanitário por não compensar o preço de pagamento para a tonelada desse vidro. E aí eu comecei a entrar em contato com empresas, né, para descobrir qual era o preço pago pela tonelada do vidro. Então, 1 tonelada de vidro, uma empresa compra por apenas R$70. E o mínimo que essas empresas recebem para compra, para reciclagem, que elas aceitam, são 10 toneladas. Então você tem que acumular 10 toneladas de vidro para transportar para essa empresa e ganhar apenas R$700. E aí, no caso de uma empresa que sai de um lugar afastado e que tem que levar essa quantidade de vidros para lá, ela tem o gasto de combustível, de pedágio, de pneu, de tempo e não compensa financeiramente. E aí vai tudo para o aterro sanitário. É dinheiro sendo enterrado mais uma vez. Qual é a solução, então, na sua visão? Se as empresas se responsabilizassem por recolher esse produto que ela produziu e coloca no mercado através da logística reversa, esse impacto de enterrar lixo, enterrar dinheiro, seria menor.
Porque se eu, por exemplo, tenho uma empresa que produz sucos e esse suco é engarrafado numa garrafa de vidro, eu, como empresa, deveria ter a responsabilidade de recolher essa garrafa nos pontos de venda. Se eu comprei, por que não devolver essa garrafa que eu utilizei no mesmo ponto de venda? E esse distribuidor dessa empresa que levou para esse ponto de venda vai lá e recompra esse material ou recebe como doação. Bem, pelo que você explicou, existe saída, né, Simone, para diminuir o problema dos descartáveis. O que está faltando então, na sua opinião? Seria mais boa vontade dos empresários e de nós, consumidores? Existem meios. É necessário que exista boa vontade entre as pessoas para que essa economia circular aconteça. Existem alguns países na Europa que utilizam folha da bananeira como embalagem, que é uma coisa orgânica. Você pode pegar essa folha de bananeira, de repente colocar no seu canteiro, colocar no seu vaso para compostar, e não vai impactar tanto o meio ambiente. Eu fico indignada de chegar num lugar e ver que produtos que poderiam ser minimizados o impacto estão aumentando o impacto. E agora, na pandemia, com todo mundo em casa, a quantidade de lixo gerado foi muito maior, a quantidade de resíduos gerados de maneira geral. Eu já vi em mercados chegar lá, encontrar um pratinho de isopor com gomos de tangerina descascados ali dentro e tampado por um plástico filme. Para que isso se eu tenho na própria fruta uma embalagem? Uma forma também de impactar menos o meio ambiente é você levar consigo a sua eco bag, né? A sua sacolinha para compra, o seu canudinho, que pode ser de vidro, que pode ser de bambu, que pode ser de inox, o seu copo, o seu guardanapo, para reduzir cada vez mais o consumo de coisas de uso único, que também impacta o meio ambiente. Um canudinho de plástico jogado no meio ambiente, ele pode parar no oceano e pode ser comido por um animal. Quantos animais nós estamos vendo atualmente que morrem por consumir sacolas de plástico, canudinho e outros materiais que são jogados em rios, lagoas, acabam indo parar no oceano e a gente encontra às vezes na beira da praia um animal morto por ter consumido esses produtos que não deveriam jamais estar nesse local. Simone, muito obrigado por ter aceito o convite de participar aqui do Movecast. Espero encontrar você mais vezes para batermos papo interessante para os nossos ouvintes. Gostaria que você deixasse o seu contato. Eu agradeço o convite e quem quiser conversar ou conhecer mais sobre reciclagem, compostagem e vida sustentável, eu tenho um canal no Instagram, simone.serafim, e onde eu dou dicas de sustentabilidade e de coisas para beneficiar o nosso planeta e as futuras gerações, para que as pessoas minimizem os impactos que a nossa natureza está sofrendo. Muito obrigada, um abraço, contem comigo para outras vezes. Para tirar dúvidas e saber mais sobre as opiniões e o conteúdo que a Simone trouxe aqui hoje, é só seguir ela no Instagram, @simone.serafim, Serafim com PH. Vale a pena conhecer os diversos projetos que a Simone ajuda a manter com foco na sustentabilidade. E olha que são muitos, eu verifiquei. Um deles é o Solum e Mundo Flora, e você encontra o perfil do projeto no Instagram exatamente com esse nome, Solum e Mundo Flora. Trabalhar na produção desta série sobre consumo consciente foi realmente transformador. Nós aqui da equipe aprendemos muito e vimos que, felizmente, algumas pessoas já despertaram para a seriedade do assunto. Começaram a mudar a maneira de consumir e a frequência com que compram e como descartam recursos. Vimos também que tem muita gente trabalhando sério para encontrar meios de diminuir o impacto causado no planeta e até criando novos meios de gerar e utilizar recursos.
Pense mais sobre isso. Converse com as pessoas sobre nossos hábitos de consumo. Compartilhe essa série com quem você conhece. Sim, todos nós podemos fazer algo a respeito para começar a mudar essa realidade e melhorar a saúde do nosso corpo e do nosso planeta. Esse foi o Movecast, podcast exclusivo da MovePay. Os episódios estão disponíveis em nosso canal no YouTube e na plataforma de áudio SoundCloud. Encontre o Movecast em nosso site www.movepay.com.br. Lá você pode se inscrever e receber uma notificação sempre que lançarmos um novo assunto. Este episódio teve a produção editorial de Fernanda Honorato e Thaisa Lobo. A direção geral é de Sandra Lucena. Eu sou Luiz Azevedo e fico por aqui. Até o próximo Movecast. Vida em Movimento.